Olá, olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Claro, depende de quando que vocês estão aí vindo aqui no canal Odin e Friga para ouvir a sua mensagem diária ou quase diária. Bom, então, se vocês chegaram até aqui, é porque de algum modo os deuses lhe encaminharam, né? Lhe indicaram essa tiragem de hoje, né? Ou alguma outra do outro canal e vocês chegaram até aqui e viram essa daqui também. Bom, então o canal é Odin e Friga, o panteão que eu sigo, que me orienta tanto nas leituras quanto na minha vida diária, né? É o panteão nórdico. Eu acredito nos deuses nórdicos, eu sigo então o Ausatru, que é exatamente, né, literalmente a fé nos deuses. Eu particularmente, né, muito sintonizado ao Odin, que é o deus do conhecimento, o deus da informação. Ele é regente de Asgard, né? Ele tem os corvos Munin e Runin, que todo dia, né, a todo momento, estão indo nos 9 reinos, trazendo as informações, né? Tudo que acontece nos 9 reinos, Odin sabe por causa dos seus corvos. Frigga é a esposa dele, regente de Asgard ao seu lado, a única, né, capaz e com autorização e poder para sentar no trono de Odin. Ela é a deusa do casamento, do lar, da família, né? Ela protege, então, os casais, protege as famílias, recebendo elas em casa quando precisa. Normalmente é representado por olho de chaves. Só um segundinho que eu vou dar uma interrupção. Desculpa, meu cachorro precisava sair, ele não sossega, senão ele fica latindo. Tá? Então, como eu estava dizendo, então Frigga, ela é a única, né? Ela é representada por um olho de chaves que representa, então, a dona do lar, aquela que comanda a casa, tá? Que protege e comanda a casa. Ninguém entra na casa de Odin e Frigga sem autorização dela, tá? Então, eu dediquei esse canal, dedico as minhas tiragens, este momento, a esses deuses, né, que eles nos guiem, me orientem na hora tanto da tiragem, né, da leitura das cartas, tanto na tiragem das cartas quanto na sua leitura, ok? Então, vamos ver o que temos para hoje, né? O que os deuses têm para nos dizer? O que vocês têm para nos dizer, Odin e Frigga? Ok. Começo interessante. Muito bom. Bom, para quem está chegando aqui de paraquedas, a tiragem que eu faço, eu aceito, né, a queda de até 3 cartas, desde que estejam até 3 cartas, independente de como que elas caem. Se cair mais de 3, aí eu só aceito se alguma delas está virada, senão eu não aceito. Depois eu explico um pouco mais. Mas interessante, um começo muito interessante. Aí. Ok. Eu também gosto de tirar todas as cartas primeiro para ver o contexto. Não gosto de tirar as cartas e ir tentando achar a conexão delas. Ok. Um jogo aparentemente excelente, viu? Os jogos desde o início do casal tem sempre alguma carta de aviso, alguma carta de alerta, né? Que eu acho que essa vez eu não vou
precisar explicar. Tem cartas que eu digo que são, independente do contexto, ó, 10 de pentáculos. Quer começar melhor e terminar tão ótimo? Não tem como, né? Começar com 2 de copas, apesar da posição do 2 de copas, mas ele é o começo, né? Nós estamos falando, então, já começa dizendo a respeito de alguma coisa muito boa. Vamos ver o que nós temos. Aqui tinha que vir uma carta de alerta, né? O 5 de pentáculos, mas talvez no contexto esteja ao contrário. Não, tá aqui, 2 cartas de alerta. Então, na posição que eu chamo mais importante. Isso eu explico. Bom, o tarô que eu uso, eu gosto de explicar, né? O tarô que eu uso, que é o único que eu tenho, é o Diário de uma Bruxa. Eu gosto muito dele, tá? Por isso que é o único que eu tenho, realmente é o que eu gosto. Eu espero um dia poder comprar, eu já encontrei, que é o tarô usando os símbolos nórdicos, mas eu ainda não pude comprar, mas daqui a pouco eu compro, e tem que levar um tempo até estudar. E ele foi consagrado à Frigga. Tá? Então eu sempre peço a ela, especialmente na tiragem das cartas, eu peço a sabedoria de Odin e os conselhos de Frigga. Tá? A sabedoria não, conhecimento de Odin. Então vamos lá, a tiragem que eu faço, normalmente ela começa com é uma tiragem de 9 cartas, com 3 no culto, passadas, 3 primeiras representando passado, presente e futuro. Tá? Bom, então vamos lá, nós começamos com o 2 de copas. Bom, é uma carta, então, que está no passado, indicando que tu encontrou alguém ou uma situação aonde tu te sentiu completo, tu te sentiu recíproco, tu te sentiu... isso aqui tem tudo para ser uma carta de amor, né? Principalmente por causa do 10 de pentáculos. Tu te sentiu pleno, tu te sentiu assim, ó, encontrou a tua alma gêmea, encontrou aquela pessoa que tu realmente se sentiu completo com ela, né? Tu pensou, essa é a pessoa da minha vida, tá? Tu encontrou essa pessoa no passado, onde a reciprocidade era muito importante, tá? Por que eu digo isso? Porque o rapaz está levantando o brinde, eu gosto de explicar essa carta, o rapaz está levantando o brinde e a moça está respondendo o brinde. Mas os gatos lá embaixo estão na situação inversa. O gato ou a gata da moça está dando, né, um peixinho para o gato ou a gata do rapaz. Tá? Possivelmente uma gata, porque é 3 pelos. Né? Aqui a gente conhece, né, que gatos de 3 pelos são fêmeas. Então, possivelmente um gato macho dando para a fêmea do rapaz, tá? Ou seja, mostrando a reciprocidade. Do mesmo jeito em que ela é capaz de receber um gesto de carinho, receber alguma coisa do rapaz, ela também irá fornecer. Ou seja, alguém que tu enxergou como uma igual, alguém recíproco, tá? Aparentemente não dá para saber se vocês tiveram algo ou não, se vocês foram íntimos, se vocês realmente se apaixonaram. E aí vem a carta da lua. Tá? A carta da lua é a carta do oculto, é a carta do inconsciente, talvez mostrando os desejos mais profundos, talvez mostrando aquela coisa mais carnal, aquela pessoa que não só mostrou um futuro iluminado, né? Veja, tem o sol ao fundo iluminando tudo, com prosperidade, com reciprocidade, mas também talvez algo mostrando alguma coisa, né? O lado dos afetos psicológicos internos, né? Por que a carta, principalmente do oculto, né? Veja, o gatinho, né, se enxerga na lagoa à noite, né, como uma pantera. Então, trazendo aqueles instintos básicos, trazendo aquela coisa assim bem... E aí, como é uma carta de 2 de copas, talvez mostrando, né, o lado mais carnal, o lado mais químico, né, aquela coisa mais sexual, aquela coisa bem forte assim, tá? Talvez mostrando isso. Talvez mostrando, né, porque não mostra que houve continuidade, tá? Eu não sei, mas pode ser que esse jogo esteja falando sobre essa situação, tá? Por que isso? Porque também essa carta do oculto e depois a do mago significa que tu teve todas, né, ou a situação teve todas as ferramentas para dar certo,
tá? Teve todas as coisas, né? Teve decisões a serem feitas, teve situações a serem feitas, e havia todas as informações, as necessidades, tudo para que as coisas fossem, as decisões fossem tomadas, né? O mago representa bem isso. Paus, copas, pentáculos, espadas, né? Tudo na mesa. E ele está usando encantamento com todas, tá? Ou seja, ele retira energia de tudo para conseguir realizar. Então é uma carta mostrando que tu tinha tudo para tomar as tuas decisões, tá? Em que tudo foi tomado às claras. Então esse lado oculto aqui, né? Esse lado oculto, ele não era tão oculto assim, ele estava sendo visível, tá? Era conhecido esse lado, tá? Mas alguma coisa teve que decidir. Por que eu digo mas, né? Porque eu não sei se houve continuidade. Talvez não houve continuidade exatamente pela carta do oculto, né? Talvez um dos dois aí tivesse com vontades de, sei lá, não ter só tu, né? Não ter só tu, que é o consulente, né? Como a única pessoa, e talvez isso levou a uma decisão diferente, ou não, tá? Ou então, sei lá, a carta toda pode estar se referindo à continuidade, mas aqui eu não estou vendo nem continuidade nem descontinuidade, só estou levantando a hipótese por causa da carta da Lua, que mostra o oculto, né? E a carta do Mago, que mostra que decisões foram tomadas baseadas em tudo que se sabia, tá? Há sempre alguma coisa oculta. Apesar da carta do Mago ser uma carta dizendo que tu tem todas as informações, eu gosto de enfatizar o deck, tá? O deck traz uma neblina embaixo, né? Os pés, a base do Mago tá numa neblina, e a neblina, ela ofusca, né? Ela tapa as coisas. Então, às vezes, há coisas ocultas que podem estar atuando em conjunto. Eu gosto de falar isso. E nessa carta aqui hoje me chamou a atenção isso. A Lua, tá? Talvez existissem coisas ocultas. Aí vamos ao atual. Então, esse ano passado é relacionado a um amor do passado, alguma coisa muito importante, uma reciprocidade, uma companheira, um companheiro, ou então uma parceria de negócios muito importantes, onde alguma coisa oculta apareceu, tá? Alguma coisa oculta apareceu nessa história. Eu acho que bem que foi isso, né? A visão que tinha foi mudada por causa de alguma coisa no oculto que apareceu, tá? Bom, agora nós vamos ao presente. No presente nós começamos com a carta da Justiça. A carta da Justiça que ela representa o equilíbrio, ou seja, aquilo que era muito ruim no passado pode estar sendo corrigido, começando a ser corrigido, tá? Ou mesmo se foi alguma coisa muito boa, né, pode estar aparecendo alguma coisa ruim agora. Mas veja, a carta da Justiça não é um simples equilíbrio, tipo, aconteceu uma coisa boa, tem que acontecer uma coisa ruim. Aconteceu uma coisa ruim, tem que acontecer uma coisa boa. Veja, é o equilíbrio interno. E está representando isso pela carta do atual, o 2 de Pentáculos. Então aqui é para atingir o equilíbrio interno. Já explico no 2 de Pentáculos. Não é para causar mal, são situações difíceis que podem vir a acontecer, tá? Para que tu possa retomar o teu equilíbrio espiritual, mental, emocional, tá? Não é uma justiça cega. Ela utiliza as leis, tá, como justiça, ou seja, colocar a coisa em ordem, mas ela não é cega. Veja que ela está com o olho tapado e o outro aberto, né? O olho está destapado, ou seja, ela enxerga tudo. É principalmente a justiça divina, né? A justiça dos deuses. Porque os deuses não são cegos. Apesar de que, por exemplo, Odin é representado, né, exatamente com um olho cego, a justiça não é cega, ela enxerga, é a justiça divina, não é necessariamente a justiça humana, tá? Ela enxerga tudo, ela sabe o que ela precisa fazer, o que ela precisa colocar, o que ela precisa tirar da tua vida, para que tu atinja o quê? O 2 de Pentáculos, que é a carta do atual. Veja, é um procedimento, algo que aconteceu no presente, levemente no passado,
de modo a que tu atinja esse estado hoje, tá? O estado do equilíbrio. O 2 de pentáculos, né? E aí eu gosto de enfatizar, quando aqui nesse deck é representado o ouro, né? O ouro é representado pelo pentáculo, que significa os 4 elementos controlado pelo espírito. Veja, está relacionado a ouros, né? Como as coisas materiais, por quê? Como é que tu vai conseguir dinheiro? Como é que tu vai conseguir os bens materiais? Como é que tu vai conseguir as coisas se tu não estiver bem? É uma coisa que a gente tem que entender, tudo está interligado. Nós não conseguimos produzir, não conseguimos trabalhar bem, nós não conseguimos ganhar dinheiro, nós não conseguimos ter as posses se nós não estivermos bem mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. A gente pode até ganhar muito, mas aí gasta demais, nunca tem, entendeu? Então a carta do equilíbrio, né, o 2 de pentáculos, que mostra esse bruxo em cima de uma gangorra, convocando, né, um feitiço com o símbolo do infinito, ou seja, quando tu está em equilíbrio, nada tem limite, né, tudo é infinito, olhando firmemente para o seu feitiço e para os dois, ou seja, tem um objetivo, está focado. Mas olhem só, é uma carta representando o equilíbrio entre as coisas, né? Ele está na gangorra. Nós temos que lembrar que a gangorra é delicada. E um gatinho está pulando somente de um lado da gangorra. Traduzindo, vai desequilibrar, tá? Então é uma carta que avisa assim, ó, o equilíbrio é algo a ser alcançado. É algo que tu vai alcançar, mas tome cuidado, né? Porque a qualquer momento alguma coisa pode acontecer e esse teu desequilíbrio desandar, tá? Mas eu acho que não é o caso. Eu acho que essa justiça que começa com esse amor, né? Talvez essas duas cartas mostrem uma separação, é o que eu estou começando a entender, de modo a corrigir alguma coisa e tu entrar em equilíbrio. Tá? Tu enxergar alguma coisa que tu precisava ver, que tu não queria ver, ou que tu estava procrastinando para ver, e aí entrou nesse equilíbrio. Tá? Esse gatinho não aparece. E eu vou explicar por quê. Por causa do 6 de paus. O 6 de paus é a carta do reconhecimento. O reconhecimento é porque tu está pleno, tu está farto, tu está feliz. Ou seja, é uma carta mostrando uma bruxa num estado de felicidade, num estado de plenitude. Veja, ela está dando flores, né, que indica fartura. E as pessoas lá atrás que estão levemente desbotadas, né, significa que tu não precisa estar vendo. Elas vão reconhecer, elas estão aplaudindo a atitude dela, estão aplaudindo ela, ou seja, há um reconhecimento desse teu estado. Veja, tu consegue atingir, e essa é a justiça, né? As coisas foram cortadas ou dadas no passado para que no presente tu possa agora entrar nesse equilíbrio e atingir o reconhecimento, tu vai estar feliz. Pode ser que agora tu não esteja, tá? Pode ser que tu esteja te perguntando assim, pá, mas eu não tô me sentindo assim. Mas tu tá no caminho, tu tá no processo. Veja, isso é o presente, tá? O presente é um estado, não é só um período temporal, tá? São estados que tu já passou, estados que tu está passando. Então, podem ser que esse presente demore um pouquinho, né? Esse processo não seja tão rápido. Mas tu vai atingir esse período de reconhecimento, fartura. As pessoas vão ver que tu vai estar não só feliz, mas tentando ajudar os outros, distribuindo essa felicidade, essa plenitude, tá? Isso é o que marca o presente, principalmente o atual, tá? E aí nós vamos para o futuro. O futuro começa com o Rei de Paus. Rei de Paus é o rei da paixão, né? O 6 de Paus é a paixão, né? É aquele amor intenso, aquela coisa muito... pode ser relacionada a trabalho, a criatividade, relacionado àquelas emoções intensas, né? Principalmente de felicidade. Mas é um rei que sabe o que quer. Ele sabe como que ele vai chegar lá, ele tem objetivos claros na cabeça dele. Veja, ele está explicando para o gatinho, né, nessa situação, o gatinho está lá olhando, né, e ele está mostrando aonde que ele quer chegar. Ele é um rei decidido, ele é um rei focado, tá? Mas também muito cabeça dura no seu lado sombra, tá? Ele às vezes ele pode ser cabeça dura porque ele usa das paixões, que são coisas intensas, tá? Para chegar aonde que ele quer. Ele sabe o que ele quer. E ele vai conseguir.
tá? Ele vai conseguir mesmo, tá? Ele usa muito do fogo da paixão para conseguir tirar a energia para conseguir as coisas, tá? E aí vai levar a carta do mundo. Teu futuro, né, bem próximo, é a ilimitação, é não ter limites geográficos, emocionais, de qualquer coisa, tá? Eu gosto de enfatizar a questão que cada deck tem um significado diferente. Apesar do significado fundamental, né, a gente tem que também lembrar do passado e temos que lembrar do desenho, né, o que ele quer nos dizer em cada carta. Por isso que existem tantos decks e que a mesma carta tem significados sutilmente diferentes. Veja, o mundo, quando ele foi criado, ele representava o todo, né? E quem conhece o todo não tem limites. Então eu gosto de dizer que essa carta aqui, especialmente esta em particular, ela representa a falta de limites. Tu está no estado de felicidade ilimitada. Tu não te sente limitado a fazer nada. Tu não te sente limitado a ir a lugares. Por isso que também essa carta está relacionada, né, a limites geográficos. As coisas vêm de longe ou tu consegue ir longe, tá? Também pode significar, né, que aqui, além dessa felicidade, desse equilíbrio todo, não te deixar com limites, pode representar que toda essa situação seja com alguém que esteja longe, tá? Mas tu não vai ver essa distância como um problema. Essa é uma questão bem importante, quer dizer, se isso se refere a uma pessoa, a um trabalho, ou alguma coisa distante de ti, tu não se preocupa com isso. Isso não é uma limitação. Veja, o chapéu, né, sendo levado pelo vento, que representa os pensamentos, né, ela jogou isso ao vento e não está preocupada. Por quê? Porque ela sabe que ela vai alcançar. Ela está plena, ela está com o pé na água, que representa as emoções, está com o pé na terra, que representa a parte física, o racional. Ela tem toda a fartura necessária, ela não tem preocupações. Nada preocupa ela, porque ela está num estado sem limites, tá? Os pensamentos dela agora não são limitados a uma situação ou uma geografia. Ela consegue estar liberta. Então também tem uma carta na conotação de estar em liberdade, tá? A liberdade vinda exatamente porque não há limites, né? Não há qualquer tipo de limite que impeça dela conseguir aquilo que ela quer. Então, a vinculação dessas duas cartas mostra que tu vai conseguir atingir o teu objetivo e que não há nenhuma força capaz de te segurar neste momento. E por que eu digo isso? Por causa do 10 de pentáculos que está aqui no final. Veja, pentáculos, como eu estava explicando, né? Cadê? Aqui no centro, né, do jogo, representa os 4 elementos e o espírito que controla tudo. E o 10 é o final, né? O 10 de pentáculos significa o final de uma jornada com fartura, com tudo que tu queria, uma família feliz, amigos, dinheiro, prosperidade, né? Então é uma carta representando muito a prosperidade, tá? Então, ou seja, todo esse caminho, né, tu vai te representar como uma prosperidade, tu vai se sentir próspero. Eu gosto de enfatizar, né, que as roupas, né, até onde eu vi, as roupas das pessoas, quando representa pentáculos, sempre tem uma florzinha, né? O amarelo, né, que é o ouro, né, o amarelo do dourado, que representa o sol, que representa em muitas culturas o sol, que representa a fartura, ouro, né? Por isso que está vinculado também a dinheiro, né? Mas não é só o ouro de dinheiro, também pode ser o ouro de um estado emocional, de um estado mental. Mas na roupa sempre tem umas trepadeiras, tá? Então significa o forte vínculo com o material, o forte vínculo com a terra. A prosperidade vem a partir da terra. Tu tem que estar conectado com a terra, tá? Que é a parte do concreto. Não adianta querer jogar só para um lado que não funciona. Tu tem que estar sempre no concreto. E aí tu é próspero. Tu colhe tudo que tu precisa. Tu vai ter tudo que tu quer. Comida, bebida, prazeres, família. Vai tudo de uma maneira bem regradinha, tá? Bem proporcional. Então vejam, esse é a tiragem de hoje. Agora nós vamos para a carta do oculto, tá?
Eu gosto de enfatizar que, para mim, em toda a tiragem, essas 3 cartas aqui são as mais importantes, porque o que está no oculto é aquilo que tu não vê. Isto aqui é o que tu vai conseguir identificar, tá? Tu vai ter passado ou tu vai passar por tudo isso. O oculto não. O oculto é o que está escondido, é aquilo que tu não vê, é aquilo que tu não percebe. Então veja, 2 cartas de aviso muito fortes, o 5 de pentáculos e o 9 de espadas. Então vamos lá. Um estado emocional, um estado espiritual, energético do 5 de espadas, do 5 de pentáculos. É o desespero, é a sensação de abandono, a sensação de que não encontra um lugar para si, que procura um estado de alegria, mas não encontra, né? Por quê? Olha só, a bruxinha está numa tempestade. Ela não sabe se vai ser acolhida. Ela pode chegar perto dessa cabana e não deixarem ela entrar, ou porque não tem lugar, ou porque não quer. Então é um estado, né, onde tu te sente numa tempestade, tu procura abrigo, tu procura pessoas para te darem conforto, tu precisa de alguém ou de alguma coisa e tu não encontra. E aí tu te sente perdido, tu te sente abandonado, tu te sente sem nada, tá? Então, uma carta de aviso. Tu vai acabar passando por isso e isso tem que ser controlado, porque se isso aqui te levar a uma depressão, e tem alguém contigo, né? Tu sente que tem pessoas contigo, que tu é responsável por algumas pessoas. Então, tu é responsável por esse estado aqui, tá? Então, significa que alguma coisa aconteceu. Pode não ser contigo, pode ser até relacionado com essa pessoa aqui do passado, tá? Que pode ser, tá? Eu não vou afirmar, mas pode ser que em algum momento tenha interrompido a história com vocês, mas talvez no futuro volte. Ou tu encontre outra pessoa, tá? A carta da justiça, né, é para corrigir tudo isso. Então, talvez isso que ficou no passado, que talvez tenha te levado e que seja a motivação por trás de toda essa transformação para tu sair desse estado, tá? Mas tu não pode querer ficar nela. Aí esse processo vai acontecer. Ou essa pessoa do passado se interrompeu por causa disso, né? Tem muitos tarólogos, muitas tarólogas que gostam de dizer que às vezes essa carta aqui também é a carta dos contatinhos, né? Ou seja, uma pessoa que gosta de aventura, que gosta de não sei o quê. Não sei se é o caso, acho que não. Mas alguma coisa no oculto aqui apareceu e deu uma reviravolta, tá? Então, esse estado aqui. Por que eu digo que é realerta? Porque se tu não controlar esse estado, se tu deixar isso aqui te dominar, tudo isso aqui não acontece, tá? Mas também nós temos, né, uma outra carta que mostra por que tudo isso está acontecendo, que está no oculto, o 6 de copas, né? Tu tem uma fartura, né? Veja, o 6, né, é uma representação de fartura, aonde tu distribui. Aqui, no caso, a bruxa está dando uma rosa, né, para aquela bruxa mais idosa, e aqui é um bruxo jovem dando para uma criança, né, para uma bruxinha bem novinha. Então, ele está dando um vaso de flores para ela. Ou seja, as emoções estão tão, né, aqui no caso a paixão, aqui no caso as emoções, né, estão tão bem equilibradas, estão tão fartas, que tu consegue dar. Ou seja, isto daqui, ó, é para tu encontrar o teu equilíbrio emocional, tá? Possivelmente está relacionado com esse objetivo da história toda. Tu atingir o teu equilíbrio emocional, tá? De modo a distribuir isso. Tu não vai conseguir dar se tu não tem e em abundância. Se tu tiver com escassez, tu não consegue dar porque vai faltar para ti. Veja, não está faltando nada para ele. Não está faltando emoções, está todas as copas cheias ali, né, representado pelos vasos, a copa, e estão todas floridas, abundantes, tá? E aí ele consegue dar sem problema nenhum, não vai ter prejuízo, não vai fazer falta para ele. Aí nós vamos ao 9 de espadas. Espadas é a representação, veja, não tinha aqui nada de espadas. Então é tudo emocional. Aqui o problema todo aqui são questões emocionais, tá? E aqui vem a única carta de espadas, representando a culpa, tá? Então vamos lá. Uma jovem bruxa que não conseguiu dormir à noite, ela tá
acordada, num estado de preocupação. Ela olha para esses livros aqui que representam a história dela, alguma coisa no passado, o sol nascendo lá fora e ela não aproveitando. Então indica um estado de desespero, um estado de tristeza, um estado assim, ó, de olhar para trás e se sentir culpada por algo que fez, tá? Deixa eu dar uma olhada na simbologia do 4 e do 5 de espadas. Aqui, vamos ver o 4. O 4 de espadas. Tem alguma coisa nesse livro que complica a minha vida na hora de folhear. Ah, tá. 4 de espadas é a carta do descanso, a carta da inação. Você está descansando ou se esgueirando. E o 5 de espadas é a carta do cuidado com o que deseja. Só porque você conseguiu algo não significa que ficará feliz com o que obteve. Às vezes, compartilhar é melhor do que ganhar, tá? Então, vamos lá. O que isso aqui está querendo nos dizer? Essa carta 9 de espadas é exatamente a carta da culpa, daquilo que tu deixou de fazer no teu passado ou que tu fez no teu passado que gerou conflitos, tristezas, magoou outras pessoas, machucou outras pessoas pelas tuas decisões, tá? Então, por isso que a bruxinha tá tão desesperada. É uma carta representando a culpa por aquilo que fez ou deixou de fazer, e essas ações ou inações machucaram todas à sua volta e tu não consegue esquecer. Então, acorda, não consegue dormir, tá sempre preocupado. Pode representar tu ou pode representar, veja, é uma carta de emoções, apesar de ter ouros, mas tem muito paus aqui, né? Tem muito paus, vamos usar 1, 2, 4 arcanos maiores, copas, né? Então, ou seja, está representando muito o lado emocional. Então vamos lá, pode representar essa pessoa que de repente está lá no passado, não está no presente, veja, não aparece aqui, tá? Não aparece com quem que tu vai conseguir essa realização. Não sei se a conexão do passado com o presente, a justiça me parece que não. Então, essa pessoa do passado pode estar se sentindo culpada exatamente por causa dessa questão aqui da lua, tá? O oculto, aquelas coisas ocultas que vieram à tona, que se mostraram e que talvez fez tudo isso aqui desandar, tá? Talvez ela ainda se sinta culpada ou tu se sinta culpada por coisas que tu fez, que tu disse, alguma coisa assim, tá? Mas vejam, são cartas de alerta, tome cuidado, isso é o que está no oculto, talvez seja para corrigir essas coisas. Então, talvez tu tenha que ir lá pedir desculpas, então, esperar ou procurar a pessoa, dê a oportunidade dela se desculpar, para que tudo isso possa se desvencilhar. É uma carta que diz assim, ó, tem que descarregar, desvencilhar, se livrar dessa culpa, desse sentimento ruim que tu tá carregando por alguma coisa que aconteceu, ou teu ou da pessoa que estava do teu lado. Tá? É uma coisa muito importante. Saber não só perdoar, mas aceitar que as pessoas também erram é muito mais importante do que perdoar, porque todo mundo aqui vai errar em algum momento, não tem como, tá? A gente vai acabar errando e magoando as outras pessoas. Mas o aceitar isso, né? Aceitar que tu faz isso e aceitar que os outros façam isso, é um caminho importante para ressignificar. Não é esquecer, é ressignificar e dar um novo caminho. Aí tu vai poder olhar lá para trás, lá para fora. Ok? Então eu agradeço. Eu acho que é só isso. Eu já estou me estendendo demais. Agradeço a todos vocês. Agradeço por terem ficado até aqui. Agradeço por chegarem no meu canal. Tá? E espero que os deuses tenham lhe trazido uma boa mensagem. Se ressoou com vocês parte ou integralmente, absorva. Aquilo que não foi para vocês, libere, deixe, né, para o universo. Não absorva energias que não são tuas, tá? É uma leitura coletiva, ela é atemporal, então vai valer para o momento que tu assistir, né? E ela é intuitiva, ok? Então, vou ficando por aqui. Os deuses cuidem de você, que Odin, Frigga, Handel, Eir, Freya, todos os deuses cuidem de vocês durante aí o começo da semana. Nós estamos na segunda-feira, né? Então,
Cuide aí da semana, do começo de trabalho, tudo mais. Ok? Fico por aqui. Até amanhã ou a próxima leitura.